O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos, e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Mais uma vez, carta de São Pedro. Leiam umas 10 vezes essa carta. É uma carta muito direta, não precisa nem de padre interpretar. Começa assim: caríssimos, como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro. Olha que coisa, que detalhe, né? O leite legítimo. Existem leites falsos, que muita gente se nutre. Ou tem aquelas pessoas que gostam de tomar todo tipo de leite. Vai para tudo quanto é canto, tudo quanto é tipo de... Se tem um ali de uma religião, pede para rezar, para outra, vai para outra, benzedor. Inclusive hoje, a situação cada vez mais dramática, né? Hoje se pode acabar com a fé cristã no carnaval, ou qualquer coisa, não acontece nada. Mas se a gente fala de qualquer uma das religiões, por exemplo, de matriz africana, que a gente não quer desrespeitar ninguém, né? A gente respeita cada um com o seu credo, mas nós temos que dizer que é totalmente incompatível com a fé cristã e muito mais que isso, né? Aquilo que não dá honra a Deus, dá honra, vocês sabem a quem, né? Sem contar a invocação de mortos, sem contar a incorporação, que são coisas que são abomináveis na fé católica. Então não dá para ser compatível com a fé católica. O que não quer dizer que não respeita a pessoa, né? Só que hoje, cada vez mais, estamos no mundo anticristão. Por que será que persegue só os cristãos, né? Só os cristãos. O resto pode tudo. Os muçulmanos na Europa acabam com tudo. É porque realmente tem o capiroto por trás, né? O anticristo. Então, desejai o leite legítimo. Como eram os primeiros cristãos? Será que os primeiros cristãos... Aí, ó, uma boa pesquisa para quem nos acompanha no Brasil e no mundo. Será que os primeiros cristãos tinham papa? Será que os primeiros cristãos tinham imagens? Será que nos túmulos dos cristãos dos primeiros séculos eles desenhavam a pomba, o peixe, Jesus? Será? Será que os primeiros cristãos confessavam? Será que os primeiros cristãos tinham honra a Maria? Nossa, vamos pesquisar? Depois que os apóstolos morreram, como é que eram os primeiros cristãos? Seria uma ótima... Vamos fazer igual escolinha. Os de missa diária faz uma pesquisinha e apresenta, vai ter o dia de apresentação. Cada um vai ganhar um bombom. Não é? Como é que eram os primeiros cristãos?
Como que eles eram? Será que tinha Eucaristia? Será que a fórmula da consagração do pão em Jesus é a mesma? Justino, São Justino, século II? Está no catecismo? Pronto, resolvido qual é o leite legítimo, né? O que não quer dizer que nós não respeitemos os outros, né? Nossos irmãos protestantes, a gente gosta, tem tudo, mas dizer que o leite legítimo seja 1.500 anos depois, não dá, né? Pois já provastes que o Senhor é bom, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrada aos olhos de Deus. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo. Que sacerdócio que é esse? Quais são os dois tipos de sacerdócio que nós podemos participar? Sacerdócio comum, que a gente recebe onde? No batismo. Esse sacerdócio comum que nós recebemos no batismo, ele serve para quê? Para que nós nos unamos a Cristo, não é isso? Na sua cruz, como corredentores. Como corredentores. É ou não é? Como corredentores. Então, peraí, guarda isso. Esse é o sacerdócio comum. E o outro, sacerdócio ministerial, que é o do padre. O padre é tirado do povo, ordenado para servir o povo nos sacramentos. Nos sacramentos. Agora vocês vão entender o que ele falou. Formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais. Essa é a função. Essa é a função. Oferecer sacrifícios espirituais. Tudo que vocês passam de provação física, dor, doença, que mais? Humilhações, marido que fica humilhando, esposo também chata, o patrão exigente, tudo pode ser oferecido como sacrifício espiritual. Senhor, eu ofereço tudo que eu estou passando pela paz do mundo, para salvar minha família, para a conversão do padre, do bispo, do papa, né? Tudo. A fim de oferecer-vos, né? Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio, o reino, a nação santa, né? Vós sois aqueles que antes não era povo, agora são povo de Deus. Porque a igreja, o corpo de Cristo, é o povo convocado pela Trindade. De Trinitate plebis adunata. O povo reunido pela Trindade para a Trindade. Agora nós somos um povo que temos identidade, né? Amados, eu vos exorto, como estrangeiros e imigrantes, afastai-vos das humanas paixões. São Pedro já fala das paixões, né? Desde o início, as paixões mundanas. As paixões são os desejos desordenados do corpo, que geralmente pedem coisas que não são as melhores coisas na hora certa. Ou invertem os valores, coloca coisas que deveriam estar lá por último, em primeiro lugar. É o tal da pamonha no domingo, que deixa a pessoa de ir à missa, o aniversáriozinho de 15 anos. Não, é porque não deu tempo, padre, de ir na missa cedo, e de noite eu tinha um aniversário de 15 anos. O seu caldeirão está cada vez mais crente, porque não tem aniversáriozinho de 15 anos que tem que te impedir de ir à missa. Que se dane o aniversário de 15 anos. Pelo amor de Deus, está em jogo a sua salvação. Vocês estão doidos? É isso que acontece com as paixões mundanas. Você põe coisas doidas no lugar de coisas que não tem negociação. Não existe negociação na missa dominical ou no sábado à tarde. Não existe. Com nada. Para isso vocês têm que ter o leite legítimo e cair as escamas dos olhos, né?
que fazem guerra contra vós mesmos. Tende bom procedimento, né? Deste modo, mesmo caluniando-vos, como se fosseis malfeitores, ou seja, as pessoas de fora, ou seja, o seu compadre, comadre, que são os pais da menina de 15 anos, vão te falar: nossa, você vai à missa todo domingo. O que custa faltar é a sua filhada. Como assim? Esses são os que vão te caluniar, né? Que falta de consideração com o padre. O demônio usa tudo, até o compadre, né? Todos. Eles poderão observar a vossa boa atuação e glorificar a Deus no dia de sua visitação. E o Evangelho? O Evangelho ajuda muito a gente hoje. Estamos passando no princípio das dores, como diziam os grandes profetas aí, né? Estamos só no princípio das dores. Eu queria que já estivesse acabando, né? Só nos princípios das dores. Olha só, tinha um cego. Cego na época, não é só questão, na Bíblia, não é só questão física, mas alguém que estava no escuro, que mendigava, que não tinha mais esperança. Quantos de nós estamos também aqui no escuro? Quantas pessoas estão, às vezes, enxergando fisicamente, mas se sentindo abandonados, sozinhos? Quantas e quantas pessoas, né, estão aí sem ânimo, com pensamento suicida, achando que o mundo não tem mais sentido? O que faz uma pessoa sair dessa condição? O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Estava fácil, à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar. Então você que está me acompanhando aí na rede social ou na rádio, comece a gritar: Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus. Pode ser do seu quarto, do quarto escuro, fechado. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, me liberta. Jesus, grita. Grita. Grita bem alto, para incomodar o povo da casa. Uai, olha o que aconteceu aqui. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Aí que ele gritava. Quantos e quantos estão aí passando por essas dificuldades no escuro, e muita gente impede a pessoa de chegar até Deus. Não vou te levar na igreja, não. Isso não é falta de Deus, não. Você tem que tomar vergonha na cara. Não precisa de rezar, não. Quantas e quantas pessoas estão, até às vezes, começaram a gritar, mas foram repreendidas. Até por gente da família, que ao invés de ser um canal de graça, é um canal de desgraça, né? Ou amigos, que se dizem amigos, que leva para tudo quanto é canto. Leva para pescar, a pessoa vai triste pescar, para beber, mas não leva para a igreja, não faz novena, não aplica a Santa Missa. E a pessoa às vezes para de gritar. Aqui o cego está dizendo, continua gritando: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Me ajuda a sair dessa situação, dessa depressão que tem 15 anos. Me ajuda a libertar o meu filho, que está na droga há 15, 20 anos. Me ajuda a libertar o meu marido, que está no adultério e que me maltrata. Jesus, tende piedade de mim. A minha esposa também, não sei, pode ser também. Estou falando marido porque é mais comum, muito mais comum. Marido que adultera, maltrata a esposa, trata como se fosse um sei lá o quê, menos gente, né? Não dá dinheiro, tem que ficar implorando, com situações dramáticas, horríveis, que nem casamento de verdade é. Se essa situação não mudar, se não conseguir continuar, nem era casamento de verdade, né? Casou para usar a pessoa
para o seu sexo, para o seu prazer, e para fazer comidinha, e ficar em casa lá só, né? Para usar e abusar, porque relacionamento conjugal, gente, é partilha, é diálogo, é abrir o coração, é o financeiro ser. Claro, tem mulheres que têm compulsão por compra, muito mais que homens, já entendi. Aí nesse caso, dialoga, fala, olha, eu não posso ter cartão, porque senão eu vou comprar tudo e todos aí. Eu não posso ter nome na praia. Mas isso é raro. Raríssimo. Poucas mulheres têm isso. Não tendo isso, o dinheiro é dos dois. De vez em quando as mulheres falam assim, eu peguei um dinheiro escondido do meu marido, o dinheiro é seu. Eu já vi mulheres que veio com roupa em outra paróquia, com roupa velha, havaiana arrebentando, que o marido não dá dinheiro para comprar. E ela não trabalha fora. Que é isso? Que absurdo é esse? Absurdo. Absurdo, né? Então, quantas vezes tem esposas aí no escuro, gritando, às vezes nem grita alto, porque é tão humilhada que não sai a voz, né? Não sai a voz. E eu digo a essas mulheres também, grita, Jesus, filho de Davi, me liberta dessa situação. Não é normal ficar assim, não é humildade. Não é humildade aceitar essas coisas. Levanta, olha para a cara do seu marido e fala, vira homem de verdade. Esse que você quer não é marido. Ou também, claro, pode ser com a mulher também, né? Se a mulher for desse jeito, tem mulher que ganha mais que o marido e fica humilhando o tempo inteiro. Acontece os dois lados. Mas grita, Jesus, filho de Davi, me liberta dessa situação, né? E o que Jesus faz? Chamai-o. Pronto. Jesus te ouviu. Chamai-o. Chamaia. Chamaia. Né? Você que tem amigos, amigas de pessoas que estão hoje presas no quarto, chorando, vá atrás, traga para a igreja, vá você. Leva, né? Leva para Jesus. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus perguntou, o que queres que eu te faça, meu filho, minha filha? E uma resposta muito direta. Mestre, que eu veja. Esse que eu veja também não é só físico. Que você veja o mundo com olhares do espírito. Que você veja que você não é um escravazinho do marido. Que você não é um capacho, um gigolô da esposa. Que você não é uma sofredora o tempo inteiro de filhos que te ameaçam por drogas. Você nasceu para ser livre. Enfrenta o problema com a graça de Deus, com a oração, né? Enfrenta. Bate firme. Vai. Pega no rosário. Confessa. Vem às missas. Se você for para a missa, não precisa voltar para casa. Vai catar coquinho, filho de Satanás. Marido ruim. Marido que não presta. Você nunca deveria ter sido marido. Impedir sua esposa de vir à missa. Pelo amor de Deus. Amarra essa língua. Sai. Se não tiver que voltar para esse tranqueira, nunca foi casamento. Isso nunca foi casamento, dá nulidade. Isso, inclusive, foi uma das matérias do Congresso sobre nulidade matrimonial. Se não é um casamento de verdade, é fácil, né? Se trata como se fosse um escravo, escrava. Isso é um absurdo, né? Absurdo. Ou seja lá qual for, a depressão, seus filhos. Se quiser me matar, que mate, mas agora acabou. Aqui dentro me respeite. Né? Filhos também que maltratam os pais, fazem violência. Filhos que ficam pegando empréstimo consignado de pais aposentados. Não aceitem. Não dê dinheiro. Vem aqui se revestir com a armadura do alto, né? Essa armadura que ajuda a te proteger. Confia no Senhor, mas não fique escravo do seu filho. Pode falar para ele que quer matar sua mãe, mata. Mas aqui acabou. E quantos outros estão aí presos num quarto escuro, amarrados, né? Amarrados cada vez mais
nas ameaças. E Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te curou. Satanás quer sempre te prender pelo medo. Não tenhas medo. É diferente quem se levanta contra o mal, rezando, comungando, de quem não reza. Eu sei que acontece muitas vezes tragédias por aí, até de filhos, maridos, mas é porque não rezava como deveria. A mulher que está começando a rezar, ela tem a autoridade do alto. Você não é uma qualquer, você age na família com a autoridade do céu. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Que Deus liberte hoje muitos que estão no escuro, deprimidos, sem qualquer tipo de ânimo, desanimados, e transforme em grandes santas, grandes santos. Assim seja. Que Nossa Senhora seja essa que catalise logo essa libertação. Sim, sim. Amém.